Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você está nos assistindo. Hoje nós vamos finalizar nosso estudo sobre a Lei de Licitações e Contratos, a Lei Geral de Licitações e Contratos, Lei 8666, e o tópico de hoje são os contratos em sentido estrito. O que são contratos? Antes de começar a definição legal do que é o contrato, a definição da Lei 8666 para o que é o contrato administrativo, preciso lembrar que a administração ela vai celebrar, o que a doutrina chama de contratos, celebrados pela administração sempre que ela for parte, e algumas vezes esse contrato ele vai possuir poderes, prerrogativas para a administração pública, as cláusulas exorbitantes, então eles vão ser os contratos administrativos, em sentido estrito, e outras vezes a administração vai figurar num dos polos como qualquer outra pessoa da relação contratual. São os contratos em que são parte a administração. Essa discussão doutrinária não nos interessa na aula de hoje, embora a aula de hoje seja específica sobre contrato administrativo em sentido estrito. Por quê? Porque a lei, o que importa pra gente é a definição legal do que seja contrato. E onde está a definição legal? Ela está no artigo 2º, parágrafo único da Lei 8666. O que são contratos? Para os fins desta lei, Lei 8666, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Então, muito importante. A gente não vai entrar aqui no que é um contrato, porque isso deve ser estudado no direito civil, mas o que é importante para a gente é que vai haver um vínculo recíproco, uma formação de vínculo com a estipulação de obrigações recíprocas, e por isso não é um convênio, essa é a distinção entre contrato e convênio, e seja qual for a denominação utilizada. Ou seja, não é porque a administração pública utilizou uma denominação qualquer, por exemplo, termo de adesão, que isso não vai ser um instrumento contratual, o contrato administrativo regulado pela Lei 8666. Então, veja, tudo o que utilizar qualquer denominação utilizada para aquelas relações jurídicas, para aquele acordo de vontade, para a formação de um vínculo e estipulação de obrigações recíprocas, vai ser contrato. Nem sempre o contrato ele vem com um instrumento contratual. E a própria lei vai falar as hipóteses em que é desnecessário um instrumento contratual. Na compra com entrega imediata e integral dos bens, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Então, se for fazer uma pequena compra de bens ou uma grande compra de bens, com entrega imediata e integral, dos quais não resultem obrigações futuras, principalmente assistência técnica, então é desnecessário o contrato. E daí? O instrumento do contrato. E daí? Vai existir o contrato, mas não vai existir o instrumento. Como a administração vai fazer, vai verificar se houve uma relação, se há um formalismo da administração, se a Lei 8666 é extremamente formal. Sempre que outros instrumentos servirem de contrato, isso já vai ser suficiente. Que outros instrumentos são esses? Por exemplo, carta-contrato, nota de empenho, nota de empenho de despesa. Toda vez que a administração vai fazer um pagamento, ela emite uma nota de empenho, e isso já serve como contrato, vai ter a ciência do contratado, autorização de compra, ordem de execução de serviço, tudo isso já serve como contrato, embora não seja um instrumento contratual propriamente dito, pelo menos não aquele instrumento contratual definido com os requisitos expostos aqui no restante da Lei 8666. Cláusulas exorbitantes. O contrato administrativo, e quando a gente difere dentro dos contratos celebrados pela administração, os contratos administrativos em sentido estrito, a gente aprende que uma das características do contrato administrativo em sentido estrito é que existem uma série de prerrogativas para a administração, existem cláusulas exorbitantes. A Lei 8666 ela vai falar que o regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta lei confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa, e as cláusulas exorbitantes são prerrogativas, e daí lembramos da supremacia do interesse público, de 1. Modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contrato.
Então, a modificação unilateral do contrato, ela é possível, uma prerrogativa da administração. O contratado vai ser obrigado a aceitar dentro dos limites dispostos na lei aqui, desde que seja justificado pelo interesse público. Ou seja, o poder, toda a conduta da administração, ela já é pautada pelo interesse público, e ele vai ter que estar presente dentro daquelas prerrogativas que vão tornar o contrato administrativo muito favoráveis para a administração pública. 2. Rescindi-los unilateralmente nos casos especificados no artigo 79, inciso 1º do artigo desta lei. Então, também é uma prerrogativa da administração poder rescindir unilateralmente o contrato. Fiscalizar a execução, embora isso esteja presente em muitos contratos, né? A fiscalização da execução é uma prerrogativa, é algo que a administração pode fazer. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. Então, a administração também ela vai aplicar sanções que às vezes que não necessariamente devem estar previstas no edital, devem estar previstas no instrumento contratual, mas não é a mesma sanção daquela relação entre particulares. Nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente os bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como a hipótese de rescisão do contrato administrativo. Então, a administração ela vai ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços para conseguir verificar por que está ocorrendo alguma falha na execução contratual ou para seguir na execução do contrato em caso de rescisão. Mas olha, em contrapartida aos direitos, às prerrogativas da administração, que estão dentro das cláusulas exorbitantes, o contratado também vai possuir alguns direitos. Esses direitos talvez não sejam mais do que uma obrigação natural, algo natural das relações contratuais, né? A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, o contratado ele tem direito à manutenção do equilíbrio das condições da sua proposta, inclusive direito ao reajuste, que deve constar do edital do procedimento licitatório. Caso a administração faça uma alteração unilateral do contrato, ele vai ter direito a ter ao seu equilíbrio econômico-financeiro mantido, mesmo com essas alterações, e ele vai ter direito de ser indenizado pelos serviços realizados e os prejuízos devidamente comprovados. Olha só, então, se o contratado realizou o serviço, ou se preparou para realizar o serviço, e a administração unilateralmente ela rescinde o contrato, e o contratado vai ter o direito de ser indenizado. Não é só essa hipótese. Existem os contratos, esse direito do contratado ele permanece mesmo que o contrato seja declarado nulo. E quais são os casos mais mencionados pela lei de contrato nulo? Por exemplo, o contrato verbal, salvo de pequenas compras, o contrato não pode ser verbal. Feito o contrato verbal, ele é nulo, mas o contratado verbalmente ele vai ter direito à indenização. Quando a licitação for declarada nula, ela vai afetar, se o procedimento licitatório for nulo, tudo que veio depois dele, o contrato também vai ser nulo. Por que a licitação vai ser nula? Porque depois descobriu os problemas para a caracterização do objeto e outras legalidades, né? Outras ilegalidades mais graves, talvez. Mesmo sendo nulo o contrato, o contratado vai ter direito a ser indenizado pelas obrigações que ele realizou, pelas suas prestações. Qual a contrapartida da administração? Punir, averiguar, abrir processo para averiguar por que o contrato foi nulo, quem é o servidor responsável por isso. A formalização do contrato, já que a Lei 866 é uma lei formal, já que a administração é pautada pelo princípio da legalidade, é extremamente formal, e isso é uma das críticas que a gente ouve no dia a dia, mas isso não importa para a lei, né? O que é necessário para a formalização do contrato? Então, encerrado o procedimento licitatório, adjudicado o objeto do certame e o vencedor é convocado para assinar o contrato.
E daí o que precisa ter esse instrumento contratual, né? O que precisa, além das formalidades, lógico, né? A definição do objeto, prazo, forma de pagamento, tudo mais. O artigo 60 vai falar em lavratura na repartição, arquivo cronológico, cópia do processo que deu origem, tudo tem que estar registrado. O artigo 61 vai ainda mencionar assim, requisitos como nome das partes, representantes, finalidade, o ato que originou a lavratura, o número do processo da licitação, a sujeição dos contratantes às normas dessa lei e as demais cláusulas contratuais, simples do contrato, né? E as cláusulas necessárias do artigo 55, que são justamente aquilo que trata do objeto, seus elementos, regime de execução, o preço e as condições de pagamento, o prazo de início das etapas de execução, de conclusão, de entrega, o crédito pelo qual ocorrerá a despesa, as garantias oferecidas para a plena execução do contrato, se for, já que é facultativa a exigência das garantias, os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis, os valores da multa, os casos de rescisão, o reconhecimento dos direitos da administração em caso de rescisão e uma série de formalidades. Muito importante, é preciso constar o foro da sede da administração para resolução de problemas e o contrato ele precisa ter o seu... ele precisa ser publicado, né? O instrumento, resumidamente, é publicado e também os aditivos contratuais também devem ser publicados como condição de eficácia. O prazo do contrato. A duração do contrato, ela vai depender do objeto do contrato. Isso é bem lógico, é bem óbvio, né? A regra geral da validade é que o contrato ele é condicionado à validade dos créditos orçamentários. Então o contrato ele deve ter sua validade daquele ano em que aquele crédito orçamentário é válido. Por isso se fala que a duração máxima do contrato é de 12 meses. Não. Na verdade, até menos. A validade, por regra, condicionada aos créditos orçamentários que deram respaldo ao procedimento licitatório e à contratação. Essa é a regra. E quais são as exceções? As exceções elas estão no artigo 57. Né? Projetos no plano plurianual. Existem projetos, principalmente obras, que vão levar mais que um ano. É impossível que a administração termine todos os seus contratos no prazo de um ano. Então, se tiver no plano plurianual, o projeto ele pode seguir, a duração do contrato pode ser maior. Os serviços contínuos, né? Lógico, tem serviços que não admitem uma interrupção, né? Então, os serviços contínuos eles são prorrogáveis até 60 meses. No final dos 60 meses ou antes, a administração pode realizar a licitação para fazer uma nova contratação. Serviços contínuos, né? Um exemplo básico é o serviço de limpeza. Então, aqueles serviços terceirizados da administração pública. Então, o serviço de limpeza de uma repartição, para ele não parar, é possível que faça uma licitação e que os contratos vão sendo prorrogados até 60 meses. Né? O aluguel de equipamentos e programas de informática, o aluguel de equipamentos e serviços de informática, de equipamentos e programas de informática é de até 48 meses. Olha só, ele é um ano inferior, né, 12 meses inferior, que é o dos serviços contínuos. Então, lembra, serviços contínuos, inclusive locação, né, locação de algum imóvel, prazo de até 60 meses. Aluguel de equipamentos e programas de informática até 48 meses. E nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 24, né, cujos contratos poderão ter vigência até 120 meses, caso haja interesse da administração. Alteração do contrato, né? Essas hipóteses, né, do artigo 24, elas estão ligadas às dispensas em razão das Forças Armadas. Então, nesses casos, elas podem ter a vigência prorrogada por até 120 meses. Alteração do contrato. O contrato, embora ele conste, né, a minuta dele conste do anexo do edital, ele vai poder ser alterado com o tempo.
né? Lógico, não vai poder ser desvirtuado seu objeto, não vai poder ser descumprida as normas da licitação que vinculam toda a relação contratual entre a administração pública e o administrado. Mas o contrato ele ainda assim pode ser alterado unilateralmente ou por acordo entre as partes, né? Unilateralmente pela administração. Quando houver acordo, quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica dos seus objetivos. Então, no curso do contrato, houve uma adequação do objeto, uma adequação que atende ao interesse público e, por isso, a administração pode, mesmo sem a concordância do contratado, alterar o projeto, as especificações. E a outra hipótese é quando houver necessidade de modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa dos seus objetos, nos limites permitidos nessa lei. Então a lei permite que, realizada a licitação, a administração possa mexer um pouco no seu objeto, até alguns limites que a gente já vai ver logo em seguida. Por quê? Porque precisou um pouco a mais, né? A administração faz uma estimativa que tem que ser consistente, que tem que refletir com as necessidades da administração, mas na prática algumas pequenas alterações elas vão ser necessárias. Então, por exemplo, eu decido fazer licitação para aquisição de caneta, então eu compro 1000 canetas. Mas, na verdade, na prática ali, preciso de 1010 canetas, né? Alguns servidores foram contratados e precisam ter seu material de escritório, algumas foram extraviadas e a administração está apurando o extravio. Então, para suprir essas faltas, precisa de um pouco a mais. É possível? É possível alteração. Outras alterações, né? Então essas duas alterações sempre vinculadas ao interesse público, né? Então a administração precisou alterar o projeto ou alterar as especificações para melhor adequação técnica do objeto, ou quando ela precisou aumentar quantitativamente, aumentar ou diminuir, né, quantitativamente, ajustar a quantidade daquele objeto. Ela pode alterá-lo unilateralmente, sem a concordância do contratado. Ou ela pode ser exigido dela o acordo do contratado, né? Então, quais são essas hipóteses? Quando for conveniente a substituição da garantia da execução, a administração pública exigiu a garantia, que é facultativo, mas ela resolveu exigir, e ela acha que é conveniente que seja alterada a garantia da execução. Então, o contratado vai lá e fala, olha, eu não quero. Não, então não posso alterar. Por quê? Porque ele já forneceu a garantia prevista no edital. Mas ele pode concordar para evitar maiores problemas, manter uma boa relação. Mas a alteração da garantia de execução exige o seu consentimento, né? Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como o modo de fornecimento, em face de verificação técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originários. Então, nessa hipótese, o que acontece? A administração, ou o contratado, e ele avisa a administração, ele percebe que, olha, as especificações originárias, as especificações técnicas originárias, elas não são as melhores, as mais adequadas, né? A administração pode impor que ele cumpra, mas ele pode falar, olha, tem uma outra solução melhor, e daí a administração e o contratado, entrando em acordo, podem realizar essa alteração. Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação de pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação do fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. Então, nesse caso, decide fazer um ajuste do pagamento, seja por um atraso, seja porque os gastos do contratado eles vão ser dispostos em outras etapas, o que não se pode antecipar o pagamento do contratado sem ele cumprir os requisitos fixados no edital para receber cada etapa do seu pagamento. E a última hipótese, né, que exige o acordo de vontades, é para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para justa remuneração. Por quê? Porque sempre o contratado tem direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial. Então, ocorrendo fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, o contratado, ele vai ter direito de recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato para não ter um prejuízo.
Parágrafo 1º, e daí tem os limites para alteração quantitativa que a gente tratou nas alterações unilaterais, né? O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras até 25% do valor inicial atualizado do contrato. E no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% dos seus acréscimos. Então, 25% para obras, serviços ou compras e 50% para reforma de edifício ou equipamento e para os seus acréscimos. Esses são os limites para alteração unilateral da administração. É possível a superação desses limites? É possível, sim. Só que esses limites eles devem ser observados, né, tanto para acréscimo quanto para decréscimo. Então a administração ela pode tanto aumentar quanto suprimir uma parte do objeto até esses limites e o contratado não vai poder falar nada. Para a administração realizar uma supressão maior que esses limites, né, maior que 25% para obras, serviços ou compras, ou maior que 50% para reformas, 50% para reformas, ela vai precisar do acordo do contratado. E quando não vai ser possível a alteração nem com o acordo contratado, para aumentar o objeto do contrato, além desse limite. Então, por exemplo, a administração ia comprar 1000 canetas, daí ela tem direito, se for necessário, por razões de interesse público, de aumentar a contratação até 25%. Então ela pode adquirir até 1.250 canetas. Se ela quiser adquirir 1.300, ela não vai poder. Ela vai adquirir essas 1.000, vai realizar novo procedimento licitatório para obter as demais, ou aquilo que supere o acréscimo permitido pela lei. O decréscimo não. Se ela quiser suprimir 25%, ela pode comprar só 750 canetas e o contratado não pode falar nada. Mas ela também pode adquirir só 500 canetas, metade, desde que o contratado concorde com essa supressão do objeto. Bom, e agora, falamos sobre o contrato, falamos sobre as formalidades, falamos sobre as alterações, a possibilidade de alteração, e agora a gente vai falar sobre o encerramento do contrato. O encerramento do contrato, ele pode ser regular, e quando o encerramento é regular? Quando o contratado fornece a prestação devida, né, a administração pública vai realizar o pagamento. E o que é importante no encerramento regular? Que a administração pública ela deve receber provisoriamente o objeto e depois definitivamente o objeto. Né? Não deixa de ser uma prerrogativa. Ao invés de receber só definitivamente, ela pode receber provisoriamente e depois, confirmado que está tudo adequado, realizar o recebimento definitivo e o pagamento. O encerramento do contrato também ele pode ser irregular. E o encerramento irregular ele equivale à rescisão. Quais são as consequências, né, da rescisão? E as hipóteses de rescisão são muitas. Elas estão previstas no artigo 78. Elas podem ser unilaterais, que são do inciso 1º ao 12º, inciso 17, ou ela pode ser amigável nas demais hipóteses e sempre vai poder ser uma rescisão judicial. O que a gente, infelizmente a gente não vai ter tempo para tratar de cada uma das hipóteses de rescisão, é bom olhar principalmente a rescisão por falta de pagamento da administração, que só pode ocorrer depois dos 90 dias, o que não deixa de ser também uma prerrogativa da administração, deixar de pagar sem ter um contrato rescindido. Né? Enquanto na iniciativa privada, no nosso cotidiano, se a parte não cumpre a sua prestação, eu não sou obrigado a cumprir a minha. Né? A administração ela tem essa folga. Então fica a dica, leia essas hipóteses de rescisão, mas a gente vai trabalhar com as consequências da rescisão por inadimplemento. Também estão previstas na lei, né? Quais são as consequências do encerramento do contrato? As consequências da rescisão, do encerramento irregular do contrato, né? A assunção imediata do objeto do contrato no estado e local em que se encontra por ato próprio da administração. Então a administração assume imediatamente o objeto do contrato. A ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal necessários
e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade. Então, para que a administração não interrompa determinado fornecimento, determinado serviço, determinada obra, ela pode ocupar e utilizar o local, as instalações, o equipamento, o material e o pessoal para dar prosseguimento. Ela vai poder executar a garantia contratual sem prejuízo da abertura de processo para apurar as penalidades cabíveis. A retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração. Então a administração, ela além de não pagar ela deixa de pagar o que é devido, porque primeiro ela calcula que ela pode ter um prejuízo, então ela já desconta direto, ela retém o crédito para o crédito do contratado para ressarcir seu prejuízo. Espero que os senhores... essa foi um panorama muito rápido, foi uma aula bem corrida dos contratos administrativos, pautados pelos contratos e a forma como os contratos são tratados na Lei 8666. Vale sempre uma leitura na doutrina sobre o panorama geral dos contratos administrativos. Espero que os senhores tenham entendido. Agradeço e até a próxima.